Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer rebateu críticas ao decreto da Renca e disse que este decreto não vai causar danos ambientais. Ministro Fachin, no Supremo Tribunal Federal, nega liminar em pedido de juízes para garantir aumento de salário. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o jornal hoje falando justamente da extensa agenda do presidente da República, Michel Temer, que está em viagem oficial à China. Falou sobre vários assuntos, falou de economia. A gente vai dividir aí os temas, mas nesta viagem ele também foi abordado sobre a polêmica em torno daquele decreto de extinção de uma área de reserva na Amazônia. O decreto, inclusive, sobre o qual ele foi cobrado a dar explicações ao Supremo Tribunal Federal. Mas quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite. É verdade. Após reunião com empresários chineses, o presidente Michel Temer falou com a imprensa lá em Pequim, onde chegou nesta quinta-feira para uma visita de Estado e também para participar da 9ª cúpula do BRICS. Ele comentou o decreto editado pelo governo que exclui a Reserva Nacional do Cobre e associados à Renca, localizada entre os estados do Pará e do Amapá. Temer reafirmou que o decreto regulariza a exploração na região. Vamos ouvi-lo. Vocês sabem que lá havia uma exploração clandestina, não é? Ilegal, do minério. Vocês verificaram pelo decreto que foi expedido que há preservação absoluta de toda e qualquer área ambiental e qualquer área indígena, não é? E o que há é uma regularização daquela exploração que se faz naquela região. Nada mais do que isso, é de uma singeleza ímpar. Michel Temer também falou sobre a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, de pedir a manifestação da Advocacia Geral da União, AGU, sobre o pedido feito pelo PSOL para que a Corte anule o decreto presidencial. Temer explicou que a presidência vai se pronunciar sobre essa questão. A Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão dos efeitos de todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a Reserva Nacional do Cobre. E a AGU informou que vai recorrer contra a decisão do magistrado. Agora a gente vai falar com a Jéssica Gonçalves, do estúdio da Rádio Nacional, pois ela tem informações sobre uma operação da Polícia Federal quanto à transferência irregular de créditos de reposição florestal. Oi, Jéssica, boa noite. Como é que foi essa operação? Oi, Dani, boa noite para você e para todos. Olha, um ex-diretor do IMAP, o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira em Macapá. A operação da Polícia Federal investiga o envolvimento de funcionários do Instituto na concessão e transferência irregular de créditos de reposição florestal a empresas do Estado. As investigações apontam que os servidores não faziam as vistorias exigidas por lei e emitiam laudos e relatórios ambientais falsos. Segundo a PF, mais de 50 metros cúbicos em créditos de reposição florestal foram transferidos de forma irregular entre 2014 e 2016 lá no Amapá. A estimativa é que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 2,3 milhões. Os envolvidos vão responder pelos crimes de elaboração de licenciamento ambiental falso, peculato eletrônico, organização criminosa e ocultação de documento público. E a gente continua falando de justiça, mas agora vamos conversar com a Carolina Pimentel, na redação da TV Brasil, né, Carol? Porque teve decisão do ministro Fachin sobre salários de magistrados, não é isso? É isso mesmo, Jéssica. Boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido apresentado pela Associação dos Magistrados Brasileiros para que o Congresso fosse obrigado a retomar o andamento de um projeto de lei de 2015 que autoriza o aumento de salário dos juízes. A associação pedia ainda que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, fosse também obrigada a tomar providências para garantir o reajuste dos salários dos ministros do Supremo, conforme aí o índice de inflação oficial. Mas o ministro Edson Fachin rejeitou esses argumentos de que os juízes teriam direito a uma revisão anual obrigatória dos salários, levando em conta a inflação. Segundo o ministro Edson Fachin, o reajuste dos salários deve ser examinado a cada ano
pelo Poder Executivo. Agora, uma outra notícia envolvendo o Supremo Tribunal Federal é que uma ação foi protocolada no Supremo, uma ação da Procuradoria-Geral da República, que pede a impugnação de uma liminar de abril do ano passado, que suspendeu os processos de seleção de novos beneficiários de assentamentos que foram selecionados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Essa suspensão foi decidida pelo Tribunal de Contas da União, depois de ter encontrado indícios de irregularidades no pagamento de benefícios do programa. Os beneficiários suspeitos, inclusive, tiveram os repasses suspensos até a devida regularização. Mas para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, as irregularidades devem ser apuradas, mas enquanto estão sendo investigadas, o Programa de Reforma Agrária não deve ser interrompido. O INCRA, que é responsável pelo programa, disse esperar que esse caso seja resolvido até o mês que vem. Agora a gente volta ao Congresso Nacional, mas para falar com a Mariana Jungmann sobre um inquérito envolvendo o senador Waldir Raupp. Boa noite, Mariana. Boa noite, Carolina Pimentel. É isso mesmo. A Polícia Federal concluiu o relatório de um dos inquéritos que o senador Waldir Raupp respondia, no âmbito da Operação Lava Jato, e concluiu que não houve existência de crimes por parte do senador. Ele havia sido citado em uma delação referente a questões envolvendo a BR Distribuidora, mas a Polícia Federal concluiu, então, esse inquérito, encaminhando o relatório já ao Supremo Tribunal Federal, concluindo pela inexistência de crimes contra o senador, por parte do senador Waldir Raupp, segundo informou a assessoria do próprio senador. A gente tem uma outra informação também referente à Operação Lava Jato, mas com relação ao juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Ele negou hoje a transferência do ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para Brasília. A defesa de Eduardo Cunha havia pedido essa transferência à Justiça Federal aqui em Brasília, ao juiz Valisney de Souza, que, por sua vez, encaminhou, então, essa petição, esse requerimento ao juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro disse que Eduardo Cunha está à disposição da Justiça de Brasília para prestar depoimentos, inquéritos e ações que ele responda aqui, mas que não há justificativa para transferência definitiva dele para o Distrito Federal, uma vez que a família dele não mora aqui e não há justificativa para ele ser transferido para o Distrito Federal, viu, Rosiane Kennedy? E essa tentativa, já havia uma expectativa em relação a essa decisão, justamente por causa de todo esse ambiente político aqui em Brasília e essa proximidade do ex-deputado, ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, se fosse transferido aqui para a capital federal, né, Mariana? Olha, a gente vai continuar falando de Supremo Tribunal Federal, mas de um assunto que a gente começou a abordar ontem, a gente volta a falar sobre o tema hoje, que é a questão do ensino religioso nas escolas. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento a respeito deste tema e quem tem os detalhes para a gente de como está o andamento disso é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. E olha, a sessão plenária foi suspensa agora há pouco com o voto do ministro Luiz Fux, que considera inconstitucional o ensino religioso nas escolas públicas da forma como ocorre hoje. O placar está em 3-2 contra o ensino religioso. A Procuradoria-Geral da República foi ao Supremo Tribunal Federal questionar um tratado firmado entre o governo brasileiro e a Santa Sé e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê ensino religioso facultativo na educação básica. Para a PGR, a lei deveria proibir o ensino confessional, que é aquele ligado especificamente a uma religião. A Advocacia Geral da União defende a manutenção desse modelo exatamente porque as aulas de ensino religioso não são obrigatórias. Além de Luiz Fux, a ministra Rosa Weber e o relator Luiz Roberto Barroso votaram pela inconstitucionalidade do ensino religioso nas escolas públicas. Já Alexandre de Moraes e Edson Fachin acreditam que, do jeito que está, o modelo é constitucional. A sessão será retomada no dia 20 de setembro, Rosiane. Ô, Jéssica, e ontem a gente até colocou este assunto em debate lá na minha conta no Twitter e foi inclusive uma enquete que eu coloquei ali para saber se as pessoas eram a favor ou não, de manter, ou de acabar ali com o ensino religioso nas escolas. A pergunta que eu fazia era justamente se havia ali o entendimento de que era preciso acabar com o ensino religioso nas escolas. E sabe que foi um debate bem amplo e que a gente teve um resultado aí de que
62% dos que participaram disseram que não tem que acabar, não tem que acabar, não. 38% disseram que sim, tem que acabar o ensino religioso nas escolas, mas 62% disseram que não. 1.047 pessoas se manifestaram nessa enquete que eu coloquei lá na minha conta no Twitter, @RosianeKennedy, Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e DY no final. E quem tiver a curiosidade de olhar, vai ver o tanto que o debate realmente instiga as manifestações das pessoas sobre o tema. É um tema polêmico de fato. Foram várias manifestações, além da votação, com 1.047 pessoas participando dessa votação, várias também fizeram declarações ali. Em linhas gerais, fazendo um resumo, ontem a gente apresentou algumas dessas manifestações, mas em linhas gerais, a maioria entendeu que o ensino religioso deve ser mantido, mas não de forma de confissão de credo, mas sim de um jeito de que se trate de forma filosófica, como respeito às religiões, que todas sejam abordadas de forma a manter o respeito e aí sim a tolerância religiosa. Foi a abordagem geral assim da maioria dessas pessoas que falaram nessa enquete que eu publiquei. Ontem está lá o resultado para quem quiser conferir. A gente segue no noticiário. Agora eu vou voltar a conversar com Jéssica Gonçalves mesmo, mas é a respeito do censo que foi divulgado pelo Ministério da Educação, né, Jéssica? É isso mesmo, Rosiane. E o número de matrículas em instituições de ensino superior subiu de 8,03 milhões em 2015 para 8,05 milhões em 2016. Mas o ritmo de crescimento diminuiu quando comparado aos últimos anos. Em 2006, por exemplo, foram 4,9 milhões de matrículas. Em 2010, esse número subiu para 6,4 milhões e em 2014 para 7,8 milhões. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior, divulgado hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. Bom, para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a crise econômica é a responsável pela queda no número de matrículas na rede privada em 2016. No ano passado, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos superiores de graduação. Desse total, 82% entraram em instituições privadas e 18% nas públicas. Em relação a terminar o curso, mais de 1.160.000 estudantes concluíram a educação superior em 2016. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente fala sobre o fim da missão que as forças brasileiras faziam no Haiti. Está sendo concluída aí esse trabalho, expectativa de volta e retorno completo das tropas nos próximos dias. E quem vai contar para a gente isso é Henrique Bolg. Ele relata aí para a gente como que está sendo esse encerramento da missão brasileira no Haiti. A missão de paz no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, começou em 2004, depois de um levante que levou à renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristides. O objetivo era restabelecer a estabilidade política e combater a violência das milícias que agiam na capital Porto Príncipe. Ao todo, o Brasil enviou ao país caribenho mais de 37 mil militares. Os últimos seguiriam em junho deste ano. O mandato da missão se prolongou além do previsto por diversos motivos. Um deles, o terremoto de 2010, que devastou o país e matou mais de 220 mil pessoas. Para o tenente-coronel Alejandro Leal Farias, que participou da missão por 2 vezes, o Brasil e o povo haitiano ganharam com a presença das tropas brasileiras. Se eu fosse capaz de mostrar um mapa do país para você, haveria bandeiras do Brasil em praticamente todas as grandes cidades e médias cidades haitianas. Eu vejo como oportuna a saída da missão, a decisão do Conselho de Segurança de retirar as tropas a partir de 15 de outubro e fazer com que os órgãos oficiais haitianos, o governo haitiano, nos 10 departamentos que lá existem, possam tocar a vida, a rotina haitiana, sem a presença maciça de estrangeiros lá dentro. No próximo bloco, você confere com a gente. O governo comemora a retomada da economia e da geração de empregos no país. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, hoje foi um dia de comemoração no ambiente governista em relação à recuperação da economia no país, já que houve aí
divulgação de números apontando, sim, a retomada de postos de trabalho, ou seja, desacelerou o desemprego, voltou a ter emprego no país. Aí foi o que apontaram números hoje, já começaram a ser criadas vagas de emprego. E isso, claro, motivo de comemoração, mas também uma sinalização no ambiente governista de que é preciso, sim, continuar em busca de investimentos para o país. E é nessa missão que o presidente da República, Michel Temer, está na China, justamente para conversar com investidores a respeito das propostas de privatizações aqui no Brasil. Quem tem os detalhes para a gente, novamente, é Daniele Popov. Então, Rosiane, e o presidente Michel Temer disse lá na China que os chineses têm crença absoluta no Brasil, que está, segundo Temer, começando a crescer depois de vários meses de dificuldades. Nessa viagem, o objetivo, como você já disse, do governo é incrementar e incentivar a relação comercial, política e cultural entre Brasil e China. Hoje, em Pequim, a agenda de Michel Temer foi com presidentes de gigantes dos setores elétrico e de telecomunicações. Temer afirmou que os empresários chineses disseram ter interesse em novos investimentos. Para o presidente, isso revela uma confiança extraordinária no nosso país, no setor de energia, no setor elétrico, no setor de mineração. Michel Temer acrescentou que investidores não investem se não conhecerem exatamente o que está acontecendo no país. Um dos objetivos da visita de Estado de Michel Temer é apresentar o pacote de concessões de portos, aeroportos e rodovias na busca por investimentos para o Brasil. O presidente também comentou, Rosiane, sobre o encontro que teve ontem com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que confirmou a compra de aviões da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Segundo a presidência, foram adquiridos 5 aviões e um simulador de voo. E ainda sobre essa pauta econômica, a gente conversa agora com a Mariana Jungmann, pois há uma expectativa de que ainda hoje a proposta de orçamento chegue ao Congresso, não é isso, Mariana? Olha, acabou de chegar, viu, Daniele Popov? Enquanto você estava aí dando essa última notícia, a proposta de orçamento chegou. Ela chega por via eletrônica, né? Havia uma expectativa mais cedo de que alguém do Ministério, o próprio ministro do Planejamento viesse, ou o secretário executivo do Ministério do Planejamento viesse aqui entregar esta proposta. O ministro está em viagem com o presidente Michel Temer, mas todos os eventos foram cancelados e a proposta chegou mesmo por via eletrônica. A proposta orçamentária chega ainda com a previsão de déficit para o ano que vem de 129 bilhões de reais e isso deve ser posteriormente corrigido, provavelmente em um outro projeto de lei que será encaminhado pelo governo quando o Congresso concluir a votação da revisão dessa meta fiscal para 159 bilhões de reais de déficit, porque ontem os parlamentares começaram a fazer a votação desse projeto que revê a meta fiscal, mas não concluíram. Já era alta madrugada quando eles terminaram de votar o texto base, mas há ainda alguns destaques, algumas emendas que propõem modificações a esse texto que devem ser analisadas, então, na próxima terça-feira. E aí, quando esse projeto que revê a meta for concluído, então o governo deve enviar aqui ao Congresso Nacional um projeto para corrigir, então, essa peça orçamentária que tem agora a previsão de 129 bilhões de déficit para 159 bilhões. Há uma expectativa de que logo mais às 19h30 o Ministério do Planejamento promova uma entrevista coletiva, então, para detalhar essa peça orçamentária, viu, Rosiane Kennedy? Porque há outras dúvidas, né, que a imprensa geralmente quer tirar e tal, então os técnicos do planejamento costumam receber a imprensa para explicar detalhadamente essa peça orçamentária. Olha, a gente pode dizer aqui, contar os bastidores nos corredores do poder para vocês também, bastidores da nossa equipe, porque a gente saiu daqui de madrugada, né, Mariana, justamente acompanhando essa sessão. A sessão foi até mais de 3 horas, quase 4 horas da manhã, ali por volta de meia-noite tinha sido feita a votação na Câmara, aí começou a votação do Senado, porque em sessão do Congresso você vota a Câmara dos Deputados, depois vota o Senado Federal, e é uma votação que é longa mesmo, com todos os artifícios até mesmo regimentais que são apresentados no plenário. E a gente tem que lembrar que antes de começar a votação dessa nova meta, os parlamentares tiveram que limpar a pauta e tinham muitos vetos ainda para serem votados, então foi uma sessão que durou cerca de 9 horas ao todo. E aí a gente lembra também que na pauta econômica, aqui nessa pauta político-econômica, tem a questão também do debate sobre as privatizações, que o presidente Temer está tratando lá na China, mas aqui também foi foco de debate, né? É verdade. Houve hoje uma audiência
audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano para tratar dessa pauta de privatizações, principalmente do setor elétrico, né? Um assunto, Rosiane, que ainda não chegou aqui no Congresso, mas que deve chegar em breve. Então, os congressistas já se adiantando aí nesse debate. E olha, ainda falando sobre privatizações, a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo, falar com a Vanessa Casalino, porque por lá também está tendo um pacotão de privatizações, né, Vanessa? Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. A Câmara aprovou aquele projeto de lei enviado pelo Executivo, que a gente já falou aqui, que concede o estádio do Pacaembu à iniciativa privada. Pelo texto, a concessão pode durar até 35 anos e permite, então, à iniciativa privada assumir a gestão de todo o complexo do Pacaembu, que inclui estádio, piscina e quadras poliesportivas. O Museu do Futebol, que também funciona no estádio, fica de fora. O texto prevê ainda a possibilidade de se obter receita por meio de eventos culturais ou de entretenimento, o que abre a possibilidade da volta dos shows ao estádio do Pacaembu. A cobrança pelo ingresso no complexo poliesportivo fica proibida e um projeto para o entorno, para minimizar os impactos sobre o trânsito na região, também está previsto. O município alega que a manutenção do Pacaembu é cara, R$ 9 bilhões ao ano. Agora, no sentido contrário, tem um projeto aqui que pode aumentar os custos do governo estadual. É que os deputados estaduais querem colocar em votação um projeto que altera o teto salarial do funcionalismo aqui de São Paulo. 20 dos 21 líderes de bancadas da Assembleia Legislativa já assinaram um requerimento exigindo que o presidente da Casa coloque a matéria em votação já na semana que vem. Tirando o PSDB, todos os demais partidos assinaram o documento, mas há rumores de que parte da bancada tucana estaria disposta a apoiar a mudança. Isso porque os deputados estariam insatisfeitos com a demora do governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB, em liberar para eles recursos de emendas. Hoje, o teto do funcionalismo é vinculado aos vencimentos do governador, R$ 21.600. Pelo projeto, o teto ficaria atrelado à remuneração dos desembargadores do TJ, mais de R$ 30 mil. Uma mudança que teria um impacto de quase R$ 1 bilhão nas contas do Estado em 4 anos e levaria ao estouro do limite de gastos com o pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora a gente volta com você, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E a gente volta a conversar com Daniele Popov sobre um assunto que a gente tratou aqui ontem, mas não tinha a decisão final. Hoje, então, Dani dá sobre aquela avaliação, julgamento no Tribunal de Contas da União a respeito da refinaria de Passadina, que foi comprada pela Petrobras. Qual foi a conclusão lá, Dani? Rosiane, foram julgadas irregulares as contas do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e do ex-diretor da área internacional da empresa, Néstor Cerveró, no processo de compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. Os dois terão que pagar quase 80 milhões de dólares. Além disso, cada um deles terá que pagar mais 10 milhões de reais em multas. Eles ficam também inabilitados para exercer cargo público por 8 anos. Essa é a primeira decisão de mérito do TCU sobre as irregularidades na aquisição da refinaria e tratou também de débitos relacionados à assinatura da carta de intenção que foi enviada pela Petrobras à empresa Astra durante as negociações. O ministro do TCU, Vital do Rego, explicou que durante a negociação para a compra da refinaria, Cerveró e Gabrielli participaram das tratativas que resultaram na assinatura da carta de intenções, que firmava aí o valor de compra da refinaria em 788 milhões de dólares. Para Vital do Rego, Cerveró agiu com excesso de poder, pois não submeteu à diretoria executiva da Petrobras a proposta que havia sido apresentada à empresa Astra. Em relação a Gabrielli, o relator concluiu que o ex-presidente participou de reuniões e acompanhou a evolução das negociações para a compra dos 50% remanescentes da refinaria e instruiu o envio de uma proposta de compra sem conhecimento da diretoria executiva da Petrobras. O advogado de Gabrielli, Henrique Araújo Costa, sustentou que o ex-presidente nunca determinou a Cerveró que fizesse uma proposta de compra da refinaria. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, durante a época aqui da CPI da Petrobras, vocês que estão nos acompanhando, só para ter ideia, quando se abordava com os parlamentares sobre essa compra da refinaria de Passadena, a resposta era de um jeito bem fácil de entender. É como se a pessoa tivesse comprado, pago, né, o valor de um Bugatti, mas tivesse levado para casa um Fusquinha velho quebrado. Foi mais ou menos isso. Agora a gente vai falar de contas no Rio de Janeiro. Hoje quem participa com a gente da redação diretamente lá do Rio é Flávia Grossi. Obrigada, Flávia, por participar aqui conosco. Tem previsão aí de acordo ali em relação àquela recuperação financeira para o Rio de Janeiro?
Tem sim, Rosiane, boa noite para você. O presidente em exercício, o deputado Rodrigo Maia, ele afirmou que o acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, ele vai ser assinado pelo governo federal até quarta-feira da semana que vem. Esse anúncio foi feito durante uma cerimônia no Palácio Guanabara, que é sede do governo do estado, para assinatura de acordos na área de habitação popular. A gente lembra que esse acordo de recuperação fiscal foi entregue no dia 31 de julho para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O acordo prevê um empréstimo de 3 bilhões e meio de reais para o Rio de Janeiro e é apontado pelo governo do estado como a única saída para quitar o 13º do ano passado a pensionistas, aposentados, servidores. O governo também fala que depende desse dinheiro para quitar as folhas de pagamento futuras. O deputado Rodrigo Maia disse quais são as pendências que estão faltando para a assinatura desse acordo. Vamos acompanhar. Ontem o TCU autorizou a indicação do nome, há meses que isso não andava. Hoje a ministra da AGU me prometeu que está trabalhando para que hoje ainda ela entregue o parecer da AGU, que falta um parecer sobre dívida vencida, parece. Com esse parecer, o ministro Henrique Meirelles me prometeu ontem às 10 da noite que ele publica a autorização para a negociação do acordo. E esse grupo de 3, que inclui o auditor do TCU, tem aí até 5 dias, que são 5 dias úteis, que a gente espera que sejam 5 dias corridos, incluindo sábado e domingo, para que o Rio possa ter o acordo assinado. Voltamos com você, Rosiane. Obrigada, Flávia. Até a próxima. Eu sei que depois vocês têm histórias para contar para a gente sobre uma celeuma que amanhã a gente vai detalhar aqui a respeito de uma disputa sobre samba enredo no Rio, mas que envolve política. É amanhã, você confere com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã. A gente te espera amanhã.